Momento de reflexão. Amados ouvintes, mais um momento de reflexão dentro do programa Graça e Vida. Esse programa que ele tem agora 3 partes. Inicialmente nós tínhamos 2 partes, que era o início do programa com os hinos, né? Participação dos queridos ouvintes, e já íamos direto ao momento de reflexão. Mas veio agora o momento de oração e, na sequência, o momento de reflexão. E, queridos ouvintes, na última quarta-feira, nós demos início a esta série de reflexão com o seguinte tema: os últimos dias da história humana. Isto nós pegamos de uma Bíblia de Estudo chamada Bíblia de Estudo Pentecostal, e ela tem esse tema, o tema principal que é os últimos dias da história humana, e temos aqui 9 tópicos, né, ou 9 subtemas, que são últimos dias de preparação, o arrebatamento, a grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação, na verdade. 5, o anticristo. 6, o glorioso aparecimento de Cristo do céu para julgar e guerrear. 7, o milênio. 8, o juízo final. 9, os novos céus e a nova terra. Tudo isso, querido, com fundamento nas Escrituras. Se você tem nos acompanhado desde a última quarta-feira, viu que nós estamos lendo nas Escrituras os versos que nos apresentam isso. E hoje queremos aqui concluir esse não cabalmente, mas de acordo com o que estamos falando, os últimos dias de preparação. E a partir da segunda-feira nós vamos dar sequência, provavelmente os 3 dias, né? Até a quarta, de segunda a quinta, melhor dizendo. Enfim, que de acordo com a necessidade, porque nós gostamos também de ouvir os amados irmãos, a participação dos irmãos, que nós gostamos de ouvi-los e dar oportunidade também durante a semana, tá certo? Então, meus queridos, os últimos dias da história humana, isso leva a Apocalipse. Isso, na verdade, nós estamos falando das profecias bíblicas para o futuro. Últimos dias de preparação. Preparação para o quê? Preparação para o arrebatamento, isto é, preparação para a vinda de Jesus, que virá buscar a igreja. Né? Onde inicia isso? Conforme você que já nos acompanhou, Mateus capítulo 24, do evangelho que foi escrito por Mateus, quando o Senhor Jesus estava lá em Jerusalém e os discípulos, como diz desde o verso 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O Evangelho segundo escreveu Lucas, diz que eles disseram: mestre, vede que construção. E Jesus, o que foi que Jesus diz? Segundo Mateus 24, verso 2, na sequência, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Entende-se que houve um silêncio com essa resposta. E no verso 3 diz o seguinte: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, que era o local que sempre Jesus ia para ali, entendemos, lendo os evangelhos, e compreende-se que Jesus sempre ia ali para descansar, para ter um momento de repouso, pois Jesus vivia em uma intensidade, né, de atividades. Diz o verso 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, pois para ali Jesus sempre ia reservado com os 12, é o que se entende, né? E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Eles entenderam aquela palavra do verso 2, quando Jesus disse: vede tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles entenderam que Jesus estava falando de coisa do futuro e até da sua vinda. É tanto que eles, quando estão reunidos, segundo o verso 3 diz, eles perguntam, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá? Olha a pergunta, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa. Respondeu Jesus e disse, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E nós já falamos disso essa semana. Verso 10. Nesse tempo, do mesmo capítulo 24, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros. Olha os sinais. Nesse tempo, quando tivesse para acontecer, surgirão falsos cristos, como ele disse. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. O que estamos vendo e vivendo? E o verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. São sinais que é chamado últimos dias de preparação para que ele de fato venha para o arrebatamento, que será, se Deus nos permitir, na próxima segunda vamos adentrar no assunto do arrebatamento. O que é isso? Que na verdade trata-se da vinda de Jesus, vamos ver com um pouco mais de detalhe. E quando é no verso 24, do 24 de Mateus também, 24 e 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Certo? E ontem, quando estávamos aqui refletindo sobre isso, nós estávamos lendo a pergunta que Jesus faz, que Lucas narrou, Lucas de capítulo 18, verso 18, quando Jesus pergunta, quando porém vier, então entendamos, são últimos dias, nós estamos tratando no tema geral, últimos dias da história humana, primeiro tópico, últimos dias de preparação. Aí Jesus pergunta, quando, porém, vier o Filho do Homem, ou quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? E a gente fica meditando, irmão, por que Jesus pergunta? Porque tem tanta falsidade, né? Tem tantos falsos profetas e falsos cristos, tanta coisa tremenda, que aí Jesus até fez a pergunta. O apóstolo Paulo e todos os apóstolos, na verdade, irmão, eles sempre advertiram sobre essa questão do engano. Na segunda carta aos Tessalonicenses, nós estamos fazendo aqui uma recapitulação para concluir, né? Estamos relendo, na verdade, relembrando. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 3, ele escreveu, o apóstolo Paulo, ninguém de maneira alguma vos engane. Olha aí. Jesus advertiu e disse que, e é interessante, amados, que nós sempre observamos irmãos que pregam falando da volta de Jesus, sempre estão destacando terremoto, fome, peste e guerra. Mas o primeiro sinal, e que ele repete ao longo do capítulo 3 vezes, é cuidado que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Isso ele repete durante o capítulo 24, no verso 24, no verso 11, e a primeira coisa quando eles se perguntaram, ainda no verso 4, quando eles perguntaram, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A primeira resposta foi, cuidado ou acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Falando da questão da enganação, do engano. Isso está tão forte, né? Por isso entendemos, por isso cremos que a volta para o arrebatamento, ou seja, para buscar a igreja, isso que entendemos e cremos que estamos vivendo nesses dias de preparação. Ou seja, como já ouvimos, ele está voltando. Jesus está voltando, nós cremos. Por causa que ele não deixou sinais, lembra da pergunta, que sinal haverá? Ele disse, vai haver, nesse tempo, muito escândalo, muitos se escandalizarão, muitos trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Aí vem o apóstolo e escreve,
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E como falávamos ontem, a apostasia é o negar, é o trair a fé que antes abraçava. E quantas coisas nós estamos vendo de pessoas que aconteceu isso já. Infelizmente, a gente tem dito, né? Outra coisa que fala do tempo desses últimos dias. O apóstolo Paulo também escrevendo e inspirado pelo Espírito Santo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, encontramos, está escrito dessa forma, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, né? Apostatarão alguns da fé, como já falamos, é negar, é renunciar, é trair a própria fé que antes abraçava. Nos últimos tempos, o Espírito disse a Paulo que, de uma forma bem expressa, ou seja, bem nítida, bem clara, que nos últimos tempos alguns iriam apostatar da fé. E a nível mundial, e em outros exemplos, quantos já têm feito isso, certo? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Sabe, porém, isto, agora já na segunda carta a Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. E é isso que estamos vivendo. Nós somos contemporâneos desta realidade. E aí, como sempre estamos observando, essas escrituras foram escritas há quase 2000 anos. Porque essas cartas foram escritas por volta do ano 50 até o ano 60, alguns delas até nos anos 90, parece que Apocalipse, segundo os estudiosos, é datado até provavelmente entre 90 e 93. Mas as cartas 50 até anos 60 dessa contagem. Então, queridos, é mais uma prova de que a Bíblia não é simplesmente mais um livro. Porque com todo esse tempo, eu estou falando só do Novo Testamento para cá e do Antigo Testamento, e as profecias que tem lá no Antigo Testamento que nós não estamos abordando aqui, que cumpre-se de uma forma tão nítida. Então a Bíblia não é, querido, apenas mais um livro. Na verdade, nós cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus. E é isso que estamos aqui compartilhando, né? É uma palavra tão em voga, compartilhe, compartilhar, né? Então, estamos compartilhando, estamos aqui repassando para você a palavra de Deus. Nós cremos muito na exposição da palavra, como diz o Salmo, glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo Pedro falou, não só Paulo falou sobre isso, olha o que ele diz. E também houve entre o povo falsos profetas. Isso é um sinal notório, é um sinal que deve se dar atenção. Jesus levantou isso, os apóstolos entenderam, claro, aprenderam com ele. Olha como é que Pedro escreve, na segunda carta. E houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores. Nos dias do Antigo Testamento, eram os profetas que tinham a palavra de Deus, tá certo? Aí, olha como é que ele coloca agora. Como entre vós, aí ele não diz assim, talvez surja, não, está escrito, e houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores. Isso não é uma dúvida. E esses homens farão o quê? Introduzirão encobertamente heresias de perdição. Heresias de perdição. Meu querido, é tremendo. Heresia é uma coisa perigosa, certo? E ele diz aqui que nos nossos dias, né, naquele tempo do Antigo Testamento, houve entre o povo falso profeta que falava em nome de Deus, né? Falava em nome de Deus sem que Deus tivesse dito nada a eles, tá certo? E aí esses homens enganavam as pessoas naqueles dias. Aí a escritura, aí Pedro falando, está escrito, né, que ele diz que
assim como houve falso profeta, haverá nos nossos dias, não, ele não cita o nome profeta, ele diz doutores, que introduzirão heresias. O que é heresia? Ofensa ou desrespeito a uma religião. É um dos primeiros significados, eu estou vendo no dicionário. Também é doutrina contrária, que esse aqui é onde mais se aplica, doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja. Isso eu estou lendo o dicionário de português normal, tá certo? Não é um dicionário teológico. É a ideia ou ideologia rejeitada pela igreja, tida como falsa. Isso é heresia. É aquela coisa que é falsa mesmo. A heresia, como estamos lendo aqui, ela também é desrespeitosa e é contrário à sã doutrina, como nós lemos. Ela vem de encontro, certo? A Bíblia fala aqui de homens, vamos continuar lendo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, ele diz, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores. Aqui é pessoas que conhecem, sim, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Agora o pior que diz, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tremendo, que situação. Por isso que o Espírito diz que nos últimos dias viriam tempos difíceis, né? E por avareza farão de vós negócios, tempos difíceis, né? E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já é de largo tempo, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença e a sua perdição não dormida. Ele diz, irmãos, o apóstolo Pedro falando, que virão esses homens nos últimos dias, que por avareza farão de vós negócios. O que é avareza? Eu estou vendo aqui, o dicionário nos permite ver de uma forma rápida, diz que é mesquinhez, poupança, suvinice de suvino, né? E temos aqui pão duríssimo, pão duro. Bom, um dos significados de avareza também é amor por dinheiro. Como coloca aqui, a poupança, não no sentido correto da palavra poupança, mas de ser mesquinho, de amar o dinheiro, da ponto, sabe? Permita-me, o mão de burro falado, né? Que ama tanto o dinheiro, que se for possível deixa de comprar até alimento para ter dinheiro. E isso de uma forma terrível, certo? E alguns desses homens são homens que têm um conhecimento, mas que perverte o conhecimento verdadeiro. E tem outro tipo de coisa que aparece. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Ó, que coisa tremenda. Andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pessoas zombando, dizendo, o negócio que Jesus vai vir. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio. Até isso. Meus queridos, a verdade, tentando aqui concluir, é que os sinais preditos por Jesus e pelo Espírito Santo, que usou os santos apóstolos para escreverem e que estão nas Escrituras, eles estão se cumprindo, ou por que não dizer, estão cumpridos. Isso só nos leva ao quê? Eu preciso estar esperando Jesus. Irmão, o que é que eu faço para ser participante do arrebatamento? Crê no Senhor Jesus Cristo. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é o único meio, querido. Olha o que está escrito. E isso é que guarda, né? É isso que nos salvará. Glória a Jesus. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 11 a seguir diz: Veio para o que era seu, referindo-se a Jesus, e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus e eles não o receberam. Mas prestemos atenção no que diz, verso 12. Mas
Jesus vem para ele, eles não querem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, aos que creem no seu nome. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, meus queridos, o que é que eu preciso? O que é que você precisa? O que é que nós precisamos para nos livrar dessa tribulação que está por vir e da grande tribulação, de tanta coisa terrível? Receber a Jesus, porque Ele veio para nós. No primeiro momento Ele veio aos judeus, eles não o receberam. Aí o que é que agora diz? Mas a todos quanto o receberam. Então que você receba Jesus, que na verdade é constituí-lo como único e suficiente que Ele é, Salvador da tua vida. É fazer o que também está escrito, entregar o nosso caminho, a nossa vida, como está escrito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Amém, queridos? Pois, na verdade, Jesus está vindo e nós estamos, eu creio, em plenos dias da preparação para o arrebatamento. Os sinais estão aqui. São outras coisas que nós poderíamos citar, tá certo? Porém, estamos citando essas palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada. Nós dizemos o livro, o versículo, para que você anote e depois possa conferir, que você creia na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um bom final de semana e, permitindo Deus, na próxima segunda-feira estaremos juntos mais uma vez, em o nome de Jesus.